Olá! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa te visitar nesse instante e que seu amor, a sua presença seja real e que você possa experimentar mesmo uma doce e poderosa graça do Pai. Amém? Estamos iniciando o projeto Cada Dia com Deus. Estamos na campanha Suas Escolhas Determinam Seu Destino. E o tema da nossa ministração de hoje é: Volte a sonhar. Jesus quer tornar seus sonhos reais. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, Lucas 7, versículo 11 a 17. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. Diz assim: O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e muitos dos seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos foram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A fama dele correu por toda a Judéia e pelas terras circunvizinhas. Amém, meus amados? Que palavra maravilhosa, né? Nós vemos aqui a história de uma mulher que havia perdido seu filho, ele estava morto, mas que Jesus, ele se encontra com aquela mulher, teve compaixão dela e simplesmente ele dá a oportunidade daquele garoto voltar a viver. Quando nós olhamos para a palavra, nós nos encantamos com ela, nós nos apaixonamos pela palavra. Porque nós vemos que Jesus tinha um poder tão grande de transformar qualquer situação. Não é verdade? Por mais difícil que fosse, Jesus transformava situações. E aqui nós vemos Jesus transformando uma situação muito difícil. Olha só que interessante. Nós vemos nessa palavra duas multidões. Uma multidão que acompanhava um funeral, porque eles estavam indo levar aquele morto para ser enterrado. E havia uma outra multidão, a multidão que acompanhava Jesus. Uma multidão estava muito triste, porque eles estavam seguindo uma pessoa que estava morta. Então, provavelmente, havia muita tristeza, muito sentimento de perda, de luto, muita lágrima, muita dor, muita melancolia, muita angústia por conta da perda. Porque aquela criança que havia morrido representava justamente a morte dos sonhos. É isso mesmo. E olha só, aquela multidão, eles estavam todos desesperados. Mas já a multidão que seguia Jesus estavam todos esperançosos, porque eles estavam com Jesus, que podia transformar qualquer situação, que fazia milagres, né? E isso representa muito bem a nossa atualidade. Havia uma multidão que estava sem a vida espiritual, vamos pensar assim, sem uma experiência com Jesus e uma vida com Jesus. Vamos pensar na questão espiritual. Uma vida, né, uma multidão que tinha vida com Deus, e vamos pensar em uma que estava desesperançosa, porque estava sem Jesus ali. E o que acontece? Na palavra, nós vemos que aquela mulher, ela estava enterrando seu filho, ela estava sepultando todas as possibilidades de prosseguir sua caminhada.
porque ela já tinha perdido o seu esposo e agora ela estava se despedindo do seu único filho, da única pessoa que ela tinha na sua vida. E naquela época, as mulheres, elas não tinham tantas oportunidades como hoje. Quando eram viúvas, então, elas eram muito rejeitadas pela sociedade. Então, aquela mulher estava, naquele momento, não só enterrando o filho, mas ela estava sepultando todas as possibilidades de prosseguir, de ser feliz. Todos os sonhos dela estava agora sendo enterrado naquele momento, né? Mas já a multidão que seguia Jesus, a multidão estava feliz, porque eles estavam seguindo justamente aquela pessoa que realiza os sonhos. O que eu quero mostrar para você hoje com essa palavra? Né? Eu quero dizer para você que qual multidão que você está seguindo? A multidão de desesperança ou você está seguindo a multidão de esperança? Olha só, no versículo 11 diz assim: no dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e muitos dos seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Esta é a multidão que seguia Jesus. Mas olha a multidão que seguia aquela mulher viúva, ó. No 12. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então tinha duas multidões. Uma multidão muito triste, mas uma muito feliz, porque estava com Jesus que faz o milagre. Mas Deus é tão lindo que Ele usa Jesus, o Senhor se move de compaixão e Ele olha para aquela mulher quando as duas multidões se encontram e fala para aquela mulher: não chores. Ele aproximou e tocou naquele caixão e naquele momento Ele diz assim: jovem, eu te digo, levanta-te. E naquele momento aquele jovem que estava morto, ele se senta e começa a conversar, e Jesus o entrega à sua mãe. E naquele momento todos os sonhos, todos os projetos que estavam indo para o sepultamento, né, para ser enterrado, naquele momento ressuscita, e ele entrega aquele jovem para sua mãe. Jesus entrega o jovem para sua mãe e a alegria volta a reinar na vida daquela mulher, naquele instante. Eu não sei qual multidão você faz parte hoje, se você está fazendo parte da multidão, né, enlutada. Não falo fisicamente, né, eu tô falando emocionalmente, espiritualmente. Às vezes você se frustrou tanto com algumas coisas. Talvez você tenha tentado ser feliz no seu casamento, tentado ser feliz em tantas áreas, às vezes na sua carreira, ser feliz muitas vezes na sua vida física, emocional, né? E hoje você apostou tanto que não quer mais sonhar, mas hoje Deus quer que você mude, porque Ele está se encontrando com você. Se você estiver fazendo parte dessa multidão, né, onde faz parte de um cemitério dos sonhos, Deus hoje Ele quer ressuscitar os seus sonhos. Da mesma forma que Jesus teve compaixão daquela mulher e curou e salvou e restaurou, ressuscitou aquele filho, Jesus hoje Ele olha para você com o mesmo olhar de amor, de compaixão, de misericórdia. Ele sabe a sua dor, seu sofrimento, e hoje Ele está aí do seu lado e está soprando fôlego de vida em você. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus hoje pode restaurar a sua vida e mudar a sua história? Se você está fazendo parte dessa multidão decepcionada, enlutada, hoje Deus quer fazer você voltar a sonhar. Porque hoje você está se encontrando com a misericórdia e compaixão de Jesus. E hoje Ele toca aí, aonde você está. E Ele fala para você assim: levanta-se, se levante. Jesus traz vida ao mundo, Jesus traz vida às pessoas e Ele quer te dar vida, Ele quer te dar uma voz de comando para mudar a sua vida neste momento. E se você, devido às perdas, não sonha mais, hoje Jesus
olha para você com muita compaixão e diz: eu quero que você volte a sonhar, porque eu ainda torno sonhos reais. E Ele vai colocar os sonhos dele na sua vida, amém? E as suas perspectivas irão mudar em nome de Jesus. Pai, coloco diante da tua presença, Senhor, a vida das pessoas que estão nos ouvindo. Todas elas que estão sepultando seus sonhos. Quero te pedir, olha com compaixão, Senhor, e faça ela voltar a sonhar novamente, Pai. Assim como aconteceu com aquela mulher, ela teve seu filho de volta. Eu quero te pedir, Senhor, faça com que essas pessoas retirem agora, Senhor, todos os sonhos que foram enterrados, engavetados, e que venham agora, neste momento, sair para fora e o Senhor venha torná-los reais. Que todos os sonhos do Senhor se cumpram na vida dos teus filhos. Que os sonhos do Senhor sejam os deles e os sonhos deles sejam os seus. E que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus.